Muito boa noite, meu querido. Que bom que nós podemos estar juntos mais uma vez. Que bom que você pode estar participando dessa célula. E se você está ouvindo esse vídeo em outro momento, mas que Deus possa nos abençoar na reflexão. Nós estamos numa série de mensagens chamado Deus Deseja Usar Você. E hoje estaremos olhando a vida de Moisés. Moisés, ele foi um tremendo líder no Antigo Testamento, talvez o maior de todos, né? Ele liderou tanta gente, liderou todos aqueles que saíram do Egito para caminhar para a terra prometida, né? Moisés foi aquele a quem Deus entregou os 10 mandamentos. Moisés foi aquele que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Moisés, um tremendo homem. Por que Deus usou tanto Moisés? Bom, com certeza é que ele resolveu algumas questões muito básicas na vida dele. São questões que nós precisamos resolver. E essas questões que ele resolveu nós achamos em Hebreus, capítulo 11, versículos 23 a 27. No livro de Hebreus, capítulo 11, 23 a 27, mais uma vez, eu peço que você pare o vídeo, procure esse texto, leia e nós vamos então prosseguir. Hebreus 11, 23 a 27. Bom, as questões chaves que Moisés teve que responder, a primeira dela é que eu tenho que definir a minha identidade. Eu preciso esclarecer quem eu sou. No caso de Moisés, isso era uma coisa muito interessante, porque Moisés nasceu hebreu. E ele foi deixado pela sua mãe ali no rio Nilo, né? A filha de Faraó ali veio tomar banho, viu o nenê num cesto e tal. Bom, e no final, Moisés acabou ficando com essa filha de Faraó. E ele foi criado ali, né, no palácio real do Egito. E aí chegou uma hora na sua idade adulta, ele teve que decidir quem eu sou. Eu sou hebreu ou eu sou membro da família real egípcia? Quem eu sou? Eu tenho que tomar essa decisão. E aí no versículo 24 de Hebreus 11 diz assim: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Ele recusou ser chamado filho da filha do faraó. Então ele decidiu ser quem? Ele decidiu ser hebreu. Ele decidiu, ele entendeu, né? Queridos, você não ser quem você é gera muito estresse. Viver baseado nas expectativas dos outros, viver baseado no que os outros acham que você deve ser, isso gera estresse demais. O ponto é que você deve ser quem Deus quer que você seja. Você precisa encontrar a tua identidade sabendo quem Deus quer que você seja, tá certo? Sucesso é ser o que Deus me fez para ser. Você não tem que ser a aprovação de outras pessoas. Não. Eu preciso descobrir quem eu sou. Moisés, a primeira questão básica ele resolveu. Eu sou hebreu. E ponto final. A segunda questão básica, eu tenho que aceitar a minha responsabilidade. Isso significa que se eu serei o que Deus quer que eu seja na vida, eu tenho que parar de me desculpar. Eu tenho que parar de colocar a culpa em outras pessoas. Eu tenho que parar de querer, né, colocar a culpa nas circunstâncias da vida. Veja o versículo 25. Preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Ele preferiu algo, né? Queridos, a maior liberdade que você e eu temos é a liberdade de escolha. Deus
deu a você a escolha. Eu não posso escolher por você, posso te sugerir, é o que eu estou fazendo aqui, né? Mas você escolhe, você escolhe. E Moisés escolheu, ele decidiu ser maltratado com o povo de Deus. Ele decidiu estar com o povo do que estar ali com o faraó. Olha que coisas importantes, né? No versículo 24 nós já vimos que ele, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de faraó. Então nós precisamos decidir algumas coisas. Nós precisamos entender qual é a minha identidade, mas também qual é a minha prioridade. Sim, a minha escolha vai determinar o meu futuro. Então eu preciso entender isso, queridos. Então, você precisa, em segundo lugar, aceitar a tua responsabilidade. Qual é a tua responsabilidade? Você agora é filho de Deus. Você decidiu ser filho de Deus. Então, Deus te dá algo para fazer. Aceite esta responsabilidade. Em terceiro, tenho que determinar minhas prioridades. Eu preciso resolver na minha vida o que vem primeiro. Eu preciso resolver. Versículo 26. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Olha aqui, ele considerou. Quando nós trabalhamos as nossas prioridades, nós precisamos trabalhar os nossos valores. Quais são os valores? O que identifica a minha vida? Se você tivesse que colocar agora os teus valores num papel, o que norteia a tua vida? Quais seriam ali os 5 a 10 valores básicos que você não negocia? Sabe, as minhas prioridades, elas serão baseadas nisso. É interessante de que Moisés, né, ele poderia ter tido todos os valores do Egito, os valores de um sucessor, talvez, ali de Faraó, mas pelo menos de ele estar ali no palácio real, né? Ele obviamente tinha poder e prestígio, porque é normal que estava lá, né? Ele tinha prazer, todo o prazer do mundo estava para ele, né? Ele tinha possessões, riquezas, mas aqui diz que de tudo isso Moisés se afastou. Por quê? Porque ele tinha valores mais altos, valores que permaneciam. Sabe, nós percebemos aqui 3 valores muito fortes. No versículo 24, ele diz que os propósitos de Deus têm mais valor do que popularidade. Propósitos de Deus. Aquilo que Deus tem para mim é mais forte que eu ser neto de Faraó. É o que Moisés diz. Segundo propósito, é o povo, segundo valor, o povo de Deus tem mais valor do que prazeres. Sim, ele preferiu ser maltratado com o povo, eu estou junto com o povo, do que desfrutar prazeres do pecado durante algum tempo. Sabe, demonstra, quando você é crente, você precisa tomar prioridades. Os propósitos de Deus precisam estar mais altos do que qualquer outra coisa. O povo de Deus precisa ter um valor muito alto. Onde está o meu povo? Onde está? Onde está? Você tem... O povo está se reunindo na célula, eu estou junto. O povo está se reunindo na igreja, eu estou junto. O povo está indo para a oração, eu estou junto. E isso vale muito mais do que qualquer outra coisa, são valores. E o terceiro valor, no versículo 26, a paz de Deus tem mais valor do que possessões. Isso é tão importante nesse mundo que nós vivemos, nesse mundo tão capitalista.
Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu não sei o quê. E não há tempo para Deus e a paz de Deus vai embora. Nós precisamos entender isso, queridos. Cadê os teus valores? Sabe por que Moisés foi usado tanto? Porque ele colocou em ordem essas coisas, né? E o que motivava ele? Versículo 26, no finalzinho diz, porque contemplava a sua recompensa. Ele contemplava a sua recompensa. No que você está olhando, querido? Você está olhando para as outras pessoas, olhando para a tua conta bancária, ou está olhando para Jesus? Eu tenho que decidir minhas prioridades. Você precisa. Filipenses 3:8, Paulo diz, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Paulo entendeu qual é a minha prioridade agora. E quarta e última questão que eu preciso resolver aqui ainda é que eu tenho que escolher a minha autoridade. Quem é que manda em mim? Isso é uma questão básica. Mateus 6:24, Jesus já disse, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Hebreus 11:27, versículo 27 aqui diz, pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Não temendo a ira do rei. Queridos, naquela época Faraó era o Todo-Poderoso. Faraó disse, todo mundo abaixava as orelhas. Faraó falava, todo mundo pulava. E assim era. Faraó era a lei, menos para Moisés. Moisés diz, não, tem alguém maior do que Faraó que manda na minha vida. E esse é Deus. Esse é o meu Senhor. Por isso, queridos, essas 4 coisas, Moisés tinha que decidir muito claramente. E Moisés foi usado por Deus exatamente porque ele resolveu essas 4 situações na vida dele. Eu quero que você medite nessas 4 situações na tua vida. Você tem isso ali na tua folha, dá uma olhada nessa folha e responda essas perguntas. E ali onde que você ainda está com dificuldades, porque Deus ainda não tem te usado, porque talvez você ainda não definiu uma dessas 4 questões. Se você não está conseguindo resolver uma delas sozinha, peça ajuda ao seu líder, peça ajuda ao seu discipulador, que ele vai te ajudar. E você vai ser tremendamente usado por Deus, ali onde que Deus quer que você seja o que Ele quiser. Que Deus abençoe a vida de você.